Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Antes de iniciarmos nossa conversa a respeito de matemática, vamos só relembrar alguns cuidados que ainda são necessários. O distanciamento social é algo importante nós mantermos. Importante manter o distanciamento social, o uso da máscara e a higiene das mãos, não é mesmo? Trago aqui a imagem de duas estudantes, a Eunice e a Nilce, lá da Escola Municipal Vila São José, para relembrar a vocês da importância de se manter esse distanciamento e o uso da máscara. E trago também a imagem do senhor Amazor, da Escola Municipal Colombo, nos recordando da importância, da insistência em continuarmos usando a máscara. São cuidados que precisamos manter. Bom, em nossa aula de hoje, nós iremos conversar a respeito de corpos redondos e de figuras planas. Em nossa última aula, estivemos conversando a respeito de poliedros. Vocês se recordam de nossa última aula? Identificamos em um poliedro as suas três principais características: faces, vértices e arestas. Hoje vamos conversar a respeito de corpos redondos e a respeito de figuras planas. Quando pensamos em corpos redondos, estamos falando também de sólidos geométricos. Mas são sólidos geométricos que não apresentam as características que encontramos em poliedros. Se, quando conversamos a respeito de poliedros, identificamos faces, vértices e arestas, e sabemos que poliedros também são sólidos geométricos, quando observamos os corpos redondos, que também são sólidos geométricos, eles apresentam características um pouco diferentes. Vamos observar? Bom, trago aqui três sólidos geométricos que são corpos redondos. E sim, existem diferenças? Claro que sim. Por exemplo, quando observamos a esfera, olha, a esfera ela não tem nenhuma parte plana, como podemos observar em um poliedro. A mesma situação podemos observar no cone. Ele difere de um poliedro, pois ele não possui vértice, faces e arestas. A mesma situação podemos observar em um cilindro. Ele é um corpo redondo. Mas, quando pensamos em corpos redondos, tem uma característica que é comum. São corpos que costumamos dizer que rolam. E quando pensamos em poliedros, essas características não temos. Mas também tem partes importantes que precisamos identificar quando pensamos em corpos redondos. Observe. Vamos observar o cone. Tá? O cone. Muito bem. Quando nós pensamos no cone, ele tem duas partes que precisamos identificar, que não serão faces, nem vértices e nem arestas, estudados na aula passada. Mas nós temos duas características que são importantes, pois o cone possui uma superfície lateral, que é esta aqui, e também ele possui uma base. Então, o cone tem uma base e ele tem uma superfície lateral. Percebem
como que mudamos um pouco nossa conversa, não falamos de poliedros, falamos de corpos redondos, mas continuamos percebendo que existem características importantes que precisamos relacionar: superfície lateral e base. Será que quando pensamos no cilindro, também encontramos essas características do cone? O que você acha, estudante? Um cilindro, ele apresenta superfície lateral e base. O que você acha? Vamos observar juntos? Cilindro. Bom, o cilindro tem base e base. Ele possui duas bases. Uma, duas. Lá. E ele também possui uma superfície lateral. Observaram? Mas quando pensamos no cilindro, é importante percebermos que, quando olhamos para as bases do cilindro, ele apresenta partes que são planas. Ó, pois quando olhamos para essa base aqui, eu tenho uma parte que é plana. Aqui também. Quando olhamos para o cone, nós também temos essa situação, tá? Essa parte plana aqui, nós chamamos ela de círculo. Já quando nós olhamos para a superfície lateral, tanto do cilindro como quando nós olhamos para a superfície lateral do cone, nós percebemos que ela tem apenas uma forma arredondada. Por isso que podemos dizer que quando estamos falando de corpos redondos, eles são objetos que rolam. Já os poliedros não vão apresentar essa característica, pois quando olhamos para um poliedro, por exemplo, essa pirâmide oblíqua de base quadrangular, ela não é uma forma que rola, característica que nós temos em um corpo redondo. Tudo bem até aí, estudante? Corpos redondos apresentam bases ou apenas uma base e apresenta uma superfície que é lateral, mas sua base apresenta também uma figura, uma forma plana. Observem que quando nós falamos da esfera, por exemplo, nós não temos essa característica. Então, não é uma característica para todos os corpos redondos. A esfera é um corpo redondo que ele não vai ter essa parte que é plana. Tudo bem até aí? Bom, só indicando aqui no cilindro a sua superfície lateral, que é esta aqui. Vamos continuar? Bom, os sólidos geométricos, e quando pensamos em sólidos geométricos, estou me referindo a todos esses objetos que tenho aqui. Eles são objetos tridimensionais. Possuem largura, possuem comprimento e possuem altura. E podem ser classificados entre poliedros e corpos redondos. Agora, leia as frases a seguir e reflita se são verdadeiras ou falsas. Então, trago agora algumas informações que podem se referir a corpos redondos, ora pode se referir a poliedros, e peço que você, estudante, leia essa frase, reflita a respeito dela, faça a sua interpretação e depois responda se a frase ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos lá? Os corpos curvos rolam e são classificados como não poliedros. A segunda frase. Os poliedros rolam. Terceira frase.
O cilindro tem vértice e bases planas. Quarta frase. O cubo e a pirâmide são exemplos de poliedros. E última frase. O cilindro tem duas bases e uma superfície lateral. Vou dar um tempinho a você, estudante, para que você leia novamente essa frase, reflita a respeito dela e coloque um certo ou um errado aí em seu caderno em relação a cada uma das frases. Um tempinho a você. Prontinho, estudante? Vamos lá? Vamos refletir juntos a respeito dessa frase? Os corpos curvos rolam e são classificados como não poliedros. Os corpos curvos. Entendo que a frase, quando se refere a corpos curvos, são aqueles corpos que têm curvas. Por exemplo, o cilindro, ele tem curvas. O cone também apresenta curvas.
característica que nós não encontramos, por exemplo, quando manuseamos uma pirâmide de base quadrangular. Não apresenta curvas. Bom, então os corpos curvos, cilindro, e por exemplo, o cone poderia ser também a esfera, eles rolam. E eles são classificados como não poliedros. Exato, eles não são classificados como poliedros. Eles são classificados como corpos redondos. Pensou isso aí, estudante? Porque essa frase, ela é verdadeira. Vamos para a próxima? Os poliedros rolam. Então, eu vou pegar aqui esse prisma de base hexagonal e o paralelepípedo. São dois exemplos de poliedros. Os poliedros rolam. Essa é a frase. Não. Poliedros possuem vértices, faces e arestas. Eles não são formas, não são corpos curvos. Então, os poliedros, eles não rolam. Então, a frase está errada, pois eles não rolam. O cilindro, aqui está o cilindro, ele tem vértice e bases planas. Sim, bases planas ele tem. Ele tem esta base aqui, que é uma figura plana, e ele tem também esta base aqui, que é uma figura plana. Porém, o cilindro não tem vértice, pois tem vértice apenas poliedros. O cilindro não é um poliedro, ele é um corpo redondo. Então, esta frase está errada. Você concorda comigo, estudante? A reflexão que você fez a respeito de cada uma das frases está caminhando no mesmo entendimento que estou fazendo aqui? Torço para que sim, pois dessa forma você se apropriou desse conhecimento a respeito de sólidos geométricos. Mas vamos continuar. O cubo e a pirâmide são exemplos de poliedros. Em nossa última aula, apresentei vários poliedros a vocês e, entre eles, havia também o cubo, que não tenho aqui agora, e a pirâmide. Posso apresentar a você aqui a pirâmide de base quadrangular e também uma pirâmide oblíqua de base quadrangular. O cubo não está aqui, mas também é um poliedro, assim como essas duas pirâmides. Então, a afirmação da frase está correta. E, por último, a informação novamente do cilindro, dizendo que ele tem duas bases. Sim, o cilindro tem duas bases e uma superfície lateral. Muito bem, então esta frase é verdadeira. Viu como é fácil a gente conversar, discutir a respeito de sólidos geométricos? Vamos continuar? Muito bem. Bom, vamos recordar. Já conversamos um pouco a respeito de poliedros já nesta aula de hoje, embora nossa conversa foi durante toda a nossa última aula a respeito de poliedros, mas vamos recordar mais um pouquinho. Como é mesmo, estudante, o nome deste poliedro que está na tela? Uma pirâmide de base quadrangular. Já demonstrei ela a você hoje aqui. Uma pirâmide de base quadrangular. Muito bem. Observem novamente como é que escrevemos pirâmide de base quadrangular. Mas quando nós pensamos em um poliedro, e também demonstrei a vocês na aula passada, nós podemos planificar este poliedro. Por exemplo,
quando pensamos em uma pirâmide de base quadrangular, a planificação dessa pirâmide, ela se apresenta neste formato, não é mesmo? E lembrando que poliedro possui face, vértice e aresta, quando olhamos para a sua planificação, fica muito fácil de identificarmos quem são as faces de qualquer poliedro. No caso de uma pirâmide de base quadrangular, que é esta aqui, nós temos uma face, 2, 3, 4 faces e mais a base, que também é uma face. Então, uma pirâmide de base quadrangular, ela tem 5 faces. Tudo bem até aí? Vamos anotar aqui, ó. Ela tem 5 faces. Também vamos só recordar que ela tem vértices. O vértice, ele dá origem a partir do encontro de 2 arestas. Então, nós temos um vértice, 2, 3, 4, 5 vértices. E nós temos também as arestas que se originam a partir do encontro de 2 faces. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Tudo bem? Tudo isso já vimos na aula passada. Mas o que nós não conversamos na aula passada, quando planificamos um poliedro, é que ao planificar um poliedro, nós temos figuras planas. Observem aqui nessa planificação da pirâmide de base quadrangular. Qual a figura plana que a seta está indicando? Que nome recebe apenas a figura que a seta está indicando? Ela é uma figura plana, é uma das faces dessa pirâmide de base quadrangular. E que nome? Apenas observando esta face aqui, qual o nome que ela recebe? Você já sabe a respeito disso, estudante. Se chama triângulo. A mesma situação nós podemos observar quando olhamos para esta face aqui da pirâmide de base quadrangular. Ela tem a forma de uma figura plana, não é mesmo? Que é o quadrado. Então, quando olhamos para um poliedro, precisamos observar que suas faces são, na verdade, polígonos. Esta palavrinha nós não tínhamos conversado ainda. Polígonos são figuras planas, que são formadas a partir do encontro de segmentos de retas. Então, quando olhamos para uma pirâmide de base quadrangular, nós podemos dizer que em suas faces, nós temos 4 faces que são triângulos e nós podemos observar que ela tem uma face que é um quadrado. Ambas faces, sejam elas triângulos ou sejam elas quadrado, são polígonos. Tudo bem até aí? Polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas. Vou trazer mais um exemplo para você, para que a gente possa conversar e identificar quem são esses polígonos que compõem este poliedro. Muito bem. Esse é um prisma de base hexagonal. Tenho aqui um prisma de base hexagonal. Por que ele se chama prisma de base hexagonal? Porque em sua base ele tem um polígono que se chama hexágono. Iremos conversar o porquê deste nome um pouquinho mais para frente, tá?
um prisma de base hexagonal. E trago aqui a planificação desse poliedro. Observem em sua planificação que nós temos duas figuras planas com formas diferentes, certo? Quando pensamos no poliedro, que é um prisma de base hexagonal, nós temos duas bases, tá? Que estão identificadas ali, e nós temos todas essas outras faces que representam uma figura plana, um polígono, pois ela é formada por segmentos de retas, que nós conhecemos por retângulo. Não é mesmo? Você já conhece o retângulo, o quadrado. Falta a gente identificar quem são os outros polígonos que você pode não ter estudado ainda, tá? Mas, observe, quando identificamos aqui, tá? Nessas faces aqui, temos que ele é um poliedro, que ele é um prisma de base hexagonal. E agora, identificando esta parte aqui e esta parte aqui. Quando nós falamos em um prisma de base hexagonal, nós estamos falando de uma figura plana que tem 6 lados. E se ela tem 6 lados, por isso ela recebe o nome de hexágono. Então, quando pensamos no prisma de base hexagonal, nós temos um hexágono aqui, temos um hexágono aqui, e nós temos todas as outras faces, que são retângulos. Olha que interessante, poliedros são formados por várias faces, porém ele apresenta faces diferentes. São faces que têm o número de lados diferentes, por isso ele vai apresentar um nome também diferente. Um prisma de base hexagonal possui duas faces que são hexágonos e possui o restante das faces que são retângulos. Ok, estudante? Tudo bem até aí? Porque agora eu vou lançar um desafio a você. Trago aqui este poliedro, que não vou comentar o nome, porque espero que você puxe aí de suas memórias ou dos registros que você fez em seu caderno. E vou dar um tempinho para que você escreva aí em seu caderno como é o nome deste poliedro. Na sequência, nós vamos identificar também suas faces. Mas primeiro, escreva aí qual é o nome deste poliedro. Um tempinho a você.
Prontinho? Registrou aí em seu caderno o nome deste poliedro? Se recordou? Paralelepípedo. Acho que já falei várias vezes em nossas últimas aulas. Acredito que já está registrado aí em sua memória. Paralelepípedo. Bom, mas agora eu vou trazer mais uma pergunta a você. Bom, qual é o nome destes polígonos que formam este paralelepípedo? Quando olhamos para este sólido geométrico, sim, ele é um paralelepípedo, mas ele apresenta faces diferentes, pois estas faces aqui são 4 faces dele. É uma figura plana que nós conhecemos por... E quando olhamos para esta face do paralelepípedo e para esta face do paralelepípedo, ele é um polígono com um nome diferente ou com medidas diferentes deste aqui. Embora nós chamamos ele de uma mesma forma. Então, pergunto a você, estudante, qual é o nome destes polígonos? Vou dar um tempinho para você escrever mais essa palavra aí em seu caderno. Prontinho, estudante? Pedi para que você escrevesse o nome desta figura plana, que corresponde a essa face do paralelepípedo, e que você também indicasse o nome do polígono que representa esta face do paralelepípedo. Prontinho? O que tu escreveu aí em seu caderno? Aqui, nessas faces laterais do paralelepípedo, nós temos o retângulo. E nas bases do paralelepípedo, nós temos o quadrado. Então, você tinha que escrever em seu caderno quadrado e retângulo. Observem como fica a escrita das palavras quadrado e retângulo. E observem que estamos falando a respeito de faces de um poliedro, que são figuras planas. Mas quando pensamos em um polígono, que são figuras planas, se ele é formado por segmentos de retas,
tem outras informações que precisamos também conversar. Vamos lá? Em um polígono, podemos destacar os seguintes elementos. Então, quando pensamos em polígonos, nós precisamos identificar os lados, os vértices e o ângulo interno. Quando eu falo de ângulo, é algo muito comum para quem trabalha na construção civil, pois a abertura que existe entre dois segmentos de reta, esse espaço aqui, ele se chama ângulo. E quando se trabalha na construção civil, você está o tempo todo na construção da parede, do encontro de duas paredes, você está sempre observando qual é o ângulo que se forma. Mas aí não é só na construção que a gente discute a respeito disso. Quando pensamos em figuras planas, também precisamos identificar os seus ângulos, que se origina sempre a partir do encontro de dois segmentos de retas, a abertura que existe entre eles dá origem aos ângulos. Tá? E tem uma outra informação que é importante nós conversarmos. Quando pensamos em polígonos, os seus nomes, eles se dão a partir da quantidade de lados que esse polígono tem. Vamos observar? Por exemplo, quando conversamos a respeito de um polígono de 3 lados, ele se chama triângulo. Quando falamos a respeito de um polígono de 4 lados, ele vai receber o nome de quadrilátero. Imagino que você já conheça várias figuras planas que têm 4 lados. Mas, dependendo da medida e de seus ângulos, ela recebe um nome específico. Tem mais de um quadrilátero, são vários. Mas toda figura plana formada de 4 lados, ela é um quadrilátero. Se este polígono tiver 5 lados, ele vai se chamar pentágono. 6 lados, nós já conversamos a respeito dele aqui num prisma de base hexagonal. Hexagonal porque aqui ele tem uma face que é uma figura plana composta de 6 lados, por isso hexágono. Se este polígono tiver 8 lados, ele vai se chamar octógono. E se este polígono tiver 10 lados, ele vai se chamar decágono. Penso que pelo menos as últimas 2 palavras possam ser palavras novas que estou apresentando a você, mas que em alguns dias você já vai estar falando sobre essa figura plana que tem 10 lados, que se chama decágono, que tem 8 lados, que se chama octógono, com muita facilidade. Mas vamos reforçar? Um polígono de 3 lados, triângulo. Se ele tiver 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 8 lados, octógono. 10 lados, decágono. Tem mais. Tem o polígono de 7 lados, o polígono de 9 lados, que não apresentei aqui a você, mas a gente conversa a respeito deles em um outro momento. Vamos continuar? Bom, trago aqui uma figura plana que vou identificar junto com você o nome deste polígono, o número de lados, o número de ângulos e o número de vértices. Tudo isso precisamos identificar em um polígono. Vamos olhar primeiramente para
os ângulos internos, que são esses aqui. O ângulo é aquela abertura que existe entre dois segmentos de reta. Temos ali 3 ângulos, certo? E temos quantos lados nesta figura plana? Observem que temos aqui um lado, mais um lado, mais um lado. Então, é uma figura plana de 3 lados, que sei que você já sabe que ela se chama triângulo. Muito bem? Que ela tem 3 lados e ela se chama triângulo. E aí vamos identificar nessa figura plana os seus vértices. Então, ela tem um vértice, 2 vértices, 3 vértices. Então, o número de vértices de um triângulo é o 3. Tudo bem até aí? Agora é com você, estudante, identificar o nome deste polígono, o número de lados e o número de vértices que este polígono tem. Vou lhe dar um tempinho para isso. Vamos lá, estudante? Vamos primeiro contar o número de lados. Um lado, 2, 3, 4, 5 lados. Se ele tem 5 lados, se recorda da tabela dos slides anterior, um polígono de 5 lados, ele recebe o nome de pentágono. E aí precisamos ainda identificar a quantidade de vértices deste polígono. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, um pentágono, ele tem 5 vértices. Tudo bem? Nossa próxima aula, vamos continuar essa conversa a respeito de figuras planas. Mas observem que, de acordo com o número de lados, ele recebe seu nome. E todo polígono, que é uma figura plana, precisamos identificar nele o seu nome, que está relacionado ao número de lados, o seu vértice. Tudo bem, estudante? Encerramos aqui uma aula de matemática. Aguardo você em nossa próxima aula. Até!